Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los por aqui. Hoje, dia 21/6, agora 21 horas, 9 horas da noite. Se estiver tudo aqui com a transmissão, por gentileza, de imediato já avisem. Boa noite, Nando Mendes, boa noite, Ju, a Yara, sempre presente, Yara, Padre Tomás, sua bênção, Padre, doutora Marcela Figueiredo, Pati. Muito bem, a semana passada falamos sobre o grande Santo Tomás de Aquino, tá? O Padre Mateus de Aquino foi quem nos brindou com uma belíssima live sobre a vida de Santo Tomás de Aquino. E hoje está aqui o Padre Tomás, olha lá, interessante. Boa noite, Diana, psicóloga Diana, Vanúbia, muito bem, é bom tê-los por aqui. Já disparem aviãozinho aí para todos os amigos, né, no canto inferior direito da tela de vocês, ao menos na minha, fica exatamente aí o ícone, né? Tem um aviãozinho, uma seta, né? Clique nessa seta, enquanto você assiste a live, você vai também convidando as pessoas, mandando por direct para as pessoas o convite para que elas venham também aqui até a nossa live, tá bom? Então, façam isso, por gentileza, tragam o maior número possível de pessoas a essa live, porque essa live promete, será uma daquelas lives especialíssimas, uma daquelas inenarráveis, né? Vou ter a grande alegria, a grandiosíssima alegria de estar uma vez mais com o meu grande amigo, professor Dr. Paulo Roberto Pacheco, né? O Pachecão, grande Pacheco, e ele vai nos falar um pouco sobre uma grande personalidade. Essa série tem sido um sucesso, eu tenho recebido muitos feedbacks, diversos testemunhos, as pessoas agradecendo pela iniciativa, pelos temas, pelos convidados que aqui tem vindo, enfim, e está sendo de fato muito, muito interessante. Eu tenho aprendido muito. A mim tem feito muito sentido, está sendo de grande valia. Já vimos a vida de Santa Joana d'Arc, com o Guilherme Freire, a vida de Joaquim Nabuco, com o meu amigo deputado federal Henrico Mizazzi. A semana passada, o Padre Mateus Aquino nos falou sobre Santo Tomás de Aquino. E hoje, o meu querido amigo Pacheco vai nos falar sobre Dom Giussani, tá bem? Eu vou já colocar aqui o Pacheco na nossa live, mandando aí. Para que assim possamos dar início a esse nosso encontro. Grande Kiki! Grande Pacheco, boa noite, meu amigo, como está? Boa noite, meu cara. Nossa senhora, que saudade só. A gente se vê, Que saudade. tem se visto tantas vezes, se falado tantas vezes, mas não tem jeito não. Sinto saudade mais de você. Eu também sinto muito saudades tua, meu amigo. É sempre muito bom mesmo estar contigo. Espero que muito em breve nós estejamos juntos. Bom, pelo menos agora em, acho que é julho, né? Que vai ser o agosto, curso de psicologia, né? 27. Em agosto nos veremos. Exato. É verdade. No dia do psicólogo, na semana do psicólogo. Vai ser muito bom vê-lo por lá. Como que tá as coisas por aí? Como que tá a família, a molecada? Estão todos bem, graças a Deus. E aí, como estão? Tão bem também. Graças a Deus. A molecada tá meia adoentada, meia gripada, uns febrão alto aqui. Mas não tem jeito. Mas estão bem, já estão dormindo, graças a Deus. Estão todos já na cama. Tá tudo em ordem. Estão igual, então. Os meus saíram da gripe, então você tá no meio. Os meus saíram da gripe agora. Então. Uma semana sim, outra também, eles estão ficando gripados aqui. Tá assim, cara. Mas muito bem, meu amigo, antes de mais nada, quero agradecê-lo muitíssimo. Você continua 100%, né? Ou seja, de todos os convites que até hoje eu lhe fiz, você não recusou nenhum, né? Nem remarcou nenhum, né? Então você continua comigo assim, na faixa dos 100%. Eu já disse isso algumas vezes e reitero, né? Eu tenho até um pouco de dedo, né, para lhe chamar, porque eu sei que você vai dizer sim
né? Então, assim, para tudo, para absolutamente tudo, né? Então, eu quero lhe agradecer muitíssimo, porque uma vez mais você me deu um sim, e um sim rápido, e um sim generoso, né? Se colocou à disposição para esse nosso encontro de terça-feira à noite. Sei da tua agenda corrida, dos teus muito afazeres, né? Mas quero agradecê-lo, de fato, por estar aqui. Essa série tem sido um grande de um sucesso, né? E tem feito um bem tremendo para um número grande de pessoas, e eu sou uma dessas pessoas que tem se beneficiado muito desses encontros de terça-feira à noite. É, e desde que eu pensei nessa série de personalidades, alguns nomes me vieram. É evidente que o seu estava lá entre os 3, 4 que, né, de imediato vieram à minha mente. E não tem como, eu quero te ouvir falar sobre Dom Giussani, né? Eu sei do teu carinho, do teu apreço a esse grande homem, a essa grande personalidade. Sei que ele é para você não só um exemplo de homem, de pai, mas é para você também um pai, tá? Um pai espiritual. E eu quero lhe ouvir falar porque, eu vou ser sincero, eu conheço muito pouco, muito pouco desse grande homem, né? E eu sei que ele é grande porque pessoas como você, que têm grande estatura, o admiram, né? O louvam, né? E eu quero conhecer sobre o Dom Giussani. Então, meu caro, eu já lhe passo a palavra. Eu vou ficar aqui como ouvinte, como aluno. Brinde-nos com uma bela aula de Dom Giussani. Boa. Kiki, primeira coisa que eu queria falar assim, não, antes de qualquer coisa do Giussani, vou aproveitar para agradecer mais uma vez e reiterar a minha eterna disponibilidade por estar com você. Quer dizer, mais do que tudo, e isso aqui, inclusive, introduz bem o que eu queria falar sobre o Dom Gius. Para mim, Kiki, a experiência de amizade, ela inevitavelmente é algo que, sem dúvida nenhuma, só conseguiu ter o pondus, a espessura, o peso certo quando eu conheci o Gius, né? E é exatamente por isso que eu sempre vou dizer sim, né, para você, porque, de fato, né, o meu apreço por você, né, faço minhas as tuas palavras, nasce exatamente de um reconhecimento de um coração comum. Aqui eu não consigo dar outro nome senão amizade, de fato. Tá? E aqui tem, né, essa é um bom começo para falar sobre o Gius, né? A palavra amizade é uma palavra que, como eu disse, eu só fui entender de verdade o seu significado através dos lábios do Giussani, né? A forma como ele falava da amizade certamente marcou não só a forma como eu avaliei toda a minha história anterior ao encontro com o Giussani, como também toda a história que se seguiu a isso, né? E, de fato, né, é difícil falar do Gius, sabe? É difícil falar dele porque eu me preparando para poder vir falar dele, né, eu me vi assim entre fazer um relato biográfico do Giussani ou falar Como do um bom impacto. historiador, que o senhor é. Exato, né? Falar do impacto do Giussani sobre o mundo moderno, né? Desde todo o século passado, né? Desde 1922 que ele esse ano, inclusive, nós estamos celebrando 100 anos de nascimento do Giussani, né? Não sei se você sabia disso. Não sabia. Excelente. Esse ano se celebra 100 anos de nascimento do Giussani, mas também, né, toda a marca que ele deixou, enfim, na igreja. De alguma maneira também é preciso reconhecer isso aqui. Mas também terei uma terceira via, né? Uma terceira via para falar do Giussani, que é contar um pouco das coisas que no encontro com o Giussani deixaram marcas em mim. Eu vou tentar... Só um segundo, eu fui tentar escrever aqui no chat, mas não dá. Ou eu fico na live ou eu escrevo. Foi de qualquer jeito aí. Alguém escreve, por gentileza, Dom Giussani, só para eu anexar, para quem chegar aqui na live saber do que está sendo trabalhado. Eu estava escrevendo, parou no meio, foi Dom Foi.
Gildo de fui apagar, enviou, enfim. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu não consigo, com o celular no pedestal, escrever nele. Então, fora do pedestal, eu já teria uma certa dificuldade. Pronto, aqui, o Paulo mandou. Deixa eu só fixar o comentário. Pronto, perdão, meu amigo. Desculpa ter Grande, não, sem atrapalhado. problema. Pelo amor de Deus. Bom, a escolha que eu fiz, que foi tentar misturar um pouco as coisas, vou falando algumas coisas aqui e, enfim, né, vamos ver no que vai dar isso aqui. Acho que uma primeira informação que é importante, né, o Giussani é um sacerdote italiano, tá, que nasceu no dia 15 de outubro de 1922. Nasceu numa cidadezinha da Brianza, na Itália, na região ali onde fica Milão, Como, né? E é bem ali no alto, né? Bem na parte dali dos Alpes, né? Naquela região dos Alpes. Tanto que Brianza, o Brianzolo, quem nasce na Brianza, Brianza tem um significado antigo, né? Celta, tem uma palavra brig, né? Que significa exatamente altitudes, né? Alturas. Né? O Brianzolo é aquele que nasceu nas alturas, né? Isso é significativo, pode parecer uma curiosidade, mas é significativo. Giussani é um homem cujo coração é marcado pelas alturas. Nascido em Desio, né, na Brianza, mas certamente isso aqui caracteriza bastante, né, a personalidade daquele homem. E ele faleceu há 17 anos, no dia 22 de fevereiro de 2005, né? No mesmo ano que, aliás, morreu o meu pai. Né? Eu costumo dizer que eu perdi no mesmo ano duas das figuras paternas mais importantes da minha vida. Né? Estão dizendo que meu vídeo está travando. Será que eu vou tentar colocar aqui no 5G? Você me dá um segundinho só, porque pode ser. Claro. Eu sumi minha imagem, mas volta. Uhum. Bora. Espero ter melhorado. Bom, e aí tem alguns dados legais assim de história que são interessantes. E eu faço questão de mencionar este, né? Sobretudo porque eu e você estamos envolvidos numa questão, né? E aí você vai entender logo, né, por que eu faço questão de contar isso aqui. Né? Ele entrou no seminário em 1933, quando ele contava com 10 anos de idade. Né? Há hoje em dia toda uma briga, né, dizer, com relação ao fato, né, de uma certa experiência religiosa que está aí, né, dizer, numa primavera de vocações, justamente, né, dizer, trazer para as esteiras, né, para as fileiras, desculpa, da formação religiosa, em tão tenra idade. Né? E, de fato, o Giussani, com 10 anos de idade, ele entra no seminário e segue todos os estudos até o ano de 1945, quando ele se ordena sacerdote. Logo no iníciozinho da sua vida como sacerdote, ele foi pároco, né, em algumas igrejas bastante simples, em comunidades muito simples, e ele ficou muito doente. Né? Ele acabou ficando muito doente. Uma doença de pulmão que ele teve que o acometeu pela vida inteira. Né? O Giussani, no final da vida, quem, né, depois tiver curiosidade de assistir algum vídeo do Giussani, né, os vídeos dele mais novo, os vídeos dele mais velho, ele sempre tem essa voz meio rouca, assim, ele fala, né? Sempre fala meio rouco. Né? Isso tudo se deveu exatamente a essa doença que o acometeu, de que ele foi acometido no período que ele ficou aí dormindo numa casa paroquial que não tinha calefação, né? Num quarto que ficava sempre úmido, né, abaixo do solo. Era uma situação bastante delicada. Mas aí vem a parte que eu acho que é a mais importante de todas, né? Que, a partir do ano de 1951, o Giussani, contando ali com 26 anos de idade, né, um pouco menos de 26 anos de idade, ele começa a dar aula de religião num dos colégios de Milão mais importantes, o chamado Liceu Berchet. E ali tem início toda a história do Giussani, né, e que culminou na fundação do movimento Comunhão e Libertação. Né? E é interessante, e eu faço questão de ler aqui, né, na biografia do Giussani, uma fala do Giussani acerca
do início dos seus trabalhos no Liceu Berchet, né? E ele diz o seguinte, eu vou ler primeiro em italiano, se me permite, porque Por favor, claro. o Claro, italiano claro. Para a faz gente toda se uma... ambientalizar também, é claro, o É, universo do Dom. me lo ricordo come fosse oggi. Liceo Classico Berchet. Ore 9 del mattino. Primo giorno di scuola. Ottobre 1954. Mi ricordo il sentimento che avevo mentre salivo i pochi gradini d'entrata al liceo. Era l'ingenuità di un entusiasmo, di una baldanza che mi aveva fatto lasciare la pura amata strada dell'insegnamento della teologia nel seminario diocesano di Venegono per poter aiutare i giovani a riscoprire i termini di una fede reale. Depois ele continua, né, que ele estava con il cuore tutto gonfio dal pensiero che Cristo è tutto per la vita dell'uomo. È il cuore della vita dell'uomo. Traduzo, e aí vocês vão entender. Por que eu faço questão de ler em italiano? Porque tem toda uma outra melodia e certamente ajuda a gente a entender o coração desse homem. Ele dizia, eu me lembro ainda como se fosse hoje, Liceu Clássico Berchet, 9 horas da manhã, primeiro dia de escola. Era o ano de 1954, outubro. Recordo-me do sentimento que eu tinha enquanto subia os poucos degraus de entrada do liceu. Era a ingenuidade de um entusiasmo, de uma ousadia que me havia feito deixar o tão amado caminho do ensino de teologia para poder ajudar os jovens a descobrir os termos de uma fé real. Eu estava com o coração todo inflado do pensamento de que Cristo é tudo para a vida do homem. É o coração da vida do homem. Exatamente com esse sentimento que o Giussani entra na escola, no Liceu Berchet, de onde saíram tantas personalidades do pensamento, da política, da poesia, da música italiana. Dali, né, de fato, nasceram grandes nomes, né, que até hoje, inclusive, atuam tão intensamente na cultura italiana de uma forma geral, né? E tantos dos quais, inclusive, já idosos, né, tiveram como professor o Giussani. Né? Um homem que entra num ambiente como esse, um ambiente laico, né, para ensinar religião para um bando de jovens que haviam exatamente perdido, né, os termos da fé real. Né? E haviam esquecido exatamente, né, da coisa mais importante de todas, que é né, essa coisa de que Cristo é tudo para a vida do homem. É assim que começa, né, a história do Giussani, né, e que culminou na fundação do Movimento Comunhão e Libertação. E impressionante, porque esse desejo, essa ousadia, essa ingenuidade, né, esse entusiasmo do Giussani, logo atraiu as pessoas. Né? E atraiu não porque ele fosse um pregador, não porque ele fosse alguém de olhos bonitos, não porque ele fosse uma figura, né, que se apresentasse de fato como atraente, né? Mas sobretudo porque era um homem profundamente apaixonado, né? Profundamente apaixonado por Cristo. Mas não era uma paixão por Cristo que se convertia em algum tipo de auréola de santidade, né? Com a qual alguém pudesse identificar os Jus, né? Imediatamente. Na verdade, a coisa que impressionava, e todos que encontraram com Giussani referem isso de uma forma muito explícita, né? De formas diferentes, mas todos falam da mesma coisa. Todo mundo que encontrou com o Giussani diz que, de alguma maneira, estar diante daquele homem era estar diante de alguém que estava verdadeiramente atento a mim, né? Verdadeiramente atento à minha pessoa. Né? Eu não tive, né, a graça de encontrar pessoalmente com o Giussani. Todas as vezes que... Eu passei um ano inteiro indo à casa do Giussani. Praticamente uma vez a cada 15 dias, né? Eu ia à casa do Giussani, eu estava vivo ainda, né?
no ano 2003, 2004. O ano inteiro, de 15 em 15 dias eu estava lá na casa dele. Né? E todas as vezes que eu ia, eu falava, posso ver o Don Jules? Deixa eu só ver, eu sou um brasileiro, eu não vou ver o Don Jules mais. Né? E sempre a resposta era a mesma. Né? O padre Pino, que era o responsável naquela época pelos cuidados do Giussani, ele dizia, olha, o Giussani, infelizmente, como ele está muito doente, né? No final da vida, o Giussani se desestruturava nos ritmos, nos hábitos, de forma muito fácil. Qualquer tipo de experiência afetiva mais intensa desorganizava toda a vida do Giussani. Né? Então tinha sempre um cuidado muito grande de mantê-lo, né, sob essa tensão, né, de não gerar nele grandes experiências afetivas. Né? Mas eu tive, né, para além desta oportunidade de estar todos de 15 em 15 dias praticamente, né, na casa dele, tive a oportunidade de várias vezes de escutá-lo, né, ao vivo, em transmissões que ele fez, né, para os membros de Comunhão e Libertação, ou num evento, né, que acontece todos os anos, há bastantes anos, se eu não me engano, há 26 anos, acontece um evento numa cidade da Itália chamada Rimini, que fica ali na beira do Mar Adriático, e que se chama Meeting de Rimini. Né? É um encontro internacional, um encontro cultural, que há 26 anos, né, todo mês de agosto, né, domina o cenário cultural italiano. Hoje em dia, inclusive na Itália, né, esse é um evento que faz parte da agenda cultural italiana. Né? Todo mundo em agosto corre para Rimini, não só porque é praia, mas também porque tem o evento. Né? E todos os anos, né, desde até a morte do Giussani, mesmo já velhinho, o Giussani sempre fazia, né, a intervenção, né, de conclusão do meeting de Rimini. Né? Então foram várias as ocasiões que eu tive essa oportunidade de topar com o olhar do Giussani. Né? Mesmo que tenha sido um topar com o olhar do Giussani no vídeo. Né? O fato de o Giussani ser um homem para quem a presença do outro era uma presença verdadeiramente importante, significativa. Né? O que isso aqui significava? Né? Escutar o Giussani foi sempre uma experiência, a experiência de escutar alguém que de alguma forma lia o coração da gente. Né? De alguma forma era capaz de até o fundo descrever o coração da pessoa, né, para quem ele estava se dirigindo. Né? E é interessante, né? Aqui eu vou juntando coisas aqui na minha cabeça de memória, tá? Que talvez fique tudo meio desorganizado aqui também, mesmo porque, como eu disse, né, falar do Giussani para mim não é uma coisa muito fácil, né? Mas eu tenho uma série de pequenas, né, histórias do Giussani que me marcaram muito. Tá? Uma delas foi relatada por um aluno dele, que é um filósofo hoje, na Itália, agora me falha o nome dele, que conta que jovem, né, ele era um adolescente, ele encontrou com Dom Giusto numa das férias, né, que o Dom Giusto fazia no mar, né, ou na montanha. E neste encontro com o Giussani ele fumava charuto toscano, né, gostava muito dos toscanos, foi por causa dos toscanos do Giussani que eu me afeiçoei também, né, ao toscano, que é, sem dúvida nenhuma, meu charuto preferido. Né? Ele estava lá fumando um toscano, né? E aí ele virou para aquela turma de adolescentes que estava ali em volta dele e falou, né? Ele usou uma expressão em italiano muito interessante, né? Ele disse, olha, não me importa que a voi non se ne freghe niente il paradiso. Ele diz, não me importa que para vocês estejam um pouco se fudendo para o paraíso. Numa tradução bem chula, é exatamente isso. Uhum.
vocês estejam se lixando para o paraíso. Porque, de fato, o problema do paraíso, né, é um problema... Né, o céu, o paraíso, a salvação, é um problema pequeno. Mas ele continua. Porém, me espanta muito que vocês estejam também se lixando para o fato de que está prometido para nós o cêntuplo aqui. Não é lá. Não é no aldilá, como ele diria, né? Não é no além. O cêntuplo está prometido aqui. Isto me espanta muito. E esse, esse filósofo, né? Hoje filósofo, na ocasião, virou para ele e falou assim, mas o que significa isso, Juscelio? O que significa o cêntuplo aqui? Ele disse, imagina o que significa amar 100 vezes mais a tua mulher. O que significa trabalhar 100 vezes melhor. Pensa o que significa você aproveitar 100 vezes mais a beleza de uma poesia, de um pôr do sol. Imagina o que significa você poder se assentar à mesa e comer um prato de comida e se deliciar 100 vezes melhor do que você se deliciaria. Imagina o que seria você poder fumar um charuto toscano e entender 100 vezes mais o que é fumar um charuto toscano. E ele, de olho arregalado, né, virou para a Juscelio e disse, mas eu quero isso. Onde eu encontro? E segue. Essa é uma daquelas historietas, né, que envolvem o Juscelio. Eu não sei, para mim travou. Para vocês também? Se alguém tiver por aí. Oi. Travou. Bom, acho que o Pacheco caiu. Vocês me veem, me ouvem? A minha transmissão aqui tá ok? Me deem um retorno aí, por gentileza, só para eu não ficar aqui às cegas. No meu travou exatamente aí, Lucas. Boa, o Lucas está falando que travou no 100 vezes. É isso aí. Nesse momento, nessa colocação do Pacheco, travou aqui para mim também. Travou. Beleza, o Pacheco tá por aí. Vou devolver você aqui para a sala, Pacheco. Tá, beleza. A minha transmissão tá ok? Tá bem? Tá legal. Acho que a Tereza tá dizendo que ok, que tá assim, tá. Deixa eu botar aqui o Pacheco. Me manda o convite aí, Pacheco, por gentileza, o pedido de participação na live, por favor. Eu já coloco você aqui para dentro. A Neuza tá 100 vezes triste por esse corte, ela tá dizendo. Eu não tô conseguindo te chamar também, Pacheco. Não sei o que tá acontecendo. Peraí. O Pacheco tá falando que não tá conseguindo fazer o pedido para entrar aqui na live. Peraí, pronto. Te encontrei aqui. Tô enviando para você. Vê se vai. Que estranho. Voltei. Pronto, voltou. Excelente. Não entendi. Deu aqui para mim como você tendo encerrado a live. Que coisa estranha. A sua transmissão estava um pouco ruim. O seu áudio está perfeito, mas o seu vídeo estava ficando cada vez pior, cada vez pior. Agora você voltou e para mim, ao menos, está perfeito. Eu estou te vendo muito bem. Escutando, eu já estava te ouvindo mesmo perfeitamente. Deixa eu te falar aonde parou. Parou no momento em que o jovem dizia o Dom Giussani, como que eu faço? Eu quero. Como que eu faço para ter esse 100 vezes mais? Joia. E aí, nesse momento, travou aqui para mim. Vai lá. Joia.
E aí o Giussani respondeu para ele assim, vem e segue-me. Respondeu simplesmente isso. E aí eu justamente, né, terminei, né, dizendo, né, ao final dessa fala minha, eu dizia o seguinte, olha, essa é uma das coisas que me encantam no Giussani, que tem que ver exatamente com o fato de que o Giussani, ele vivia uma profunda identificação com Cristo. Uma identificação com Cristo que passava fundamentalmente pelo fato de ser ele um homem que era profundamente marcado pelo amor que ele tinha pela figura de Cristo. E, de fato, o que Dom Jus responde, né, com vem e segue-me, não é simplesmente a repetição de uma frase do Evangelho, né, mas é, na verdade, a confirmação de um método. O que o Giussani está dizendo é simplesmente o seguinte: a única maneira de a gente, de alguma forma, encontrar uma resposta ao desejo de uma vida com sentido é escutar e responder ao chamado vem e segue. Se a gente não faz isso, né, se a gente não faz, é um pouco, pensa, né? Eu gosto, essa é uma imagem que o Giussani tem num vídeo dele chamado Reconhecer Cristo. Ele descreve a cena em que João e André, né, os discípulos João e André, os primos, né, estão ali na beira do Rio Jordão, né, dois rapazolas, né, pescadores, gente simples, né, sem muito conhecimento das leis, somente com um desejo enorme de encontrar, né, o Messias tão esperado pelos judeus. Eles ouvem falar de um certo João Batista e vão lá para ver quem que é esse tal desse João Batista, né? E chegam lá, né, na beira do Rio Jordão, o João Batista, naquelas efusividades que lhe eram peculiares, né? João Batista, de repente, aponta o dedo numa direção, né, no meio daquela muvuca lá no Rio Jordão, devia estar cheio de gente, né? Ele aponta o dedo numa direção, né, e grita, né, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Né? João e André, né, que tinham ido pela primeira vez lá ver João Batista, né, imediatamente, se esse cara é legal, ele está dizendo que aquele cara é legal, o que eles fizeram? Viraram o olho para lá, né? E viram um homem que se distanciando, né? Um homem que chamava atenção. Né? E o Giussani diz, né, eles vão atrás dele. Né? E justamente, né, tocados pelaquela afirmação, eis o Cordeiro de Deus, né? Eis aquele que tira o pecado do mundo, eles vão se aproximando de Cristo, que percebe, né, que está sendo seguido. Né? Cristo para, olha para trás, o que foi? O que vocês estão me perseguindo? Né? E aí, né, o João, né, vira e responde para ele assim: Senhor, onde você mora? E ele responde: vem e segue-me. Né? E o Giussani, ele continua comentando, né, assim, e eles passaram a tarde ali na casa de Cristo. Né? Estão em Cafarnaum, né? Então, ali passaram o dia ali na casa de Cristo. Né? E dali nasce todo o cristianismo. Né? Daquele encontro, aquela tarde de João e André juntos, né? Nasce todo o impacto exatamente desse vem e segue-me. Nasce toda a consequência, que é o cêntuplo. Né? O Giussani, ele continua nessa descrição, né, contando, ele vai descrevendo o que aconteceu. Né? Terminou a tarde, João voltou para sua casa, André voltou para sua casa, né? João encontrou, né, o seu irmão, Tiago, né? Encontrou sua mãe, seu pai, né? E, né, o André, que era casado, né, volta para casa e encontra a sua mulher. Né? E o Giussani diz, imagina aquele homem chegando em casa, tirando o manto, pendurando atrás da porta, e com os olhos marejados, se voltando para a mulher e não sabendo dizer nada, a não ser abraçando a sua mulher. Ele diz, fala,
aquele homem nunca havia abraçado aquela mulher daquela forma. De tal maneira que aquela mulher virou para ele e disse: o que te aconteceu? O que te aconteceu? Encontrei o Messias. No dia seguinte, André acorda esfuziante e corre até o seu irmão Pedro e solta a mesma. Cara, você tem que vir ver. Eu encontrei o cara, eu encontrei o Messias. Pensa, essas coisas que eu estou falando são exatamente as coisas sobre as quais Dom Justo falava. A forma como ele se relacionava com Cristo, a familiaridade com a qual ele se relacionava com Cristo, a familiaridade com a qual ele se relacionava com aqueles que se relacionaram com Cristo, era a mesma familiaridade com a qual ele se relacionava comigo, com você e com quem quer que seja que encontrava com ele. Era o mesmo vem e segue-me que Dom Justo escutou, de alguma maneira, da boca de Cristo, era o vem e segue-me que ele também dizia. Porque ele entendia que não havia outra forma do encontro com o sentido da vida, senão no método cristão. O método do encontro vivo, intenso, carnal, quente, com o próprio sentido, com o próprio verbo encarnado, com a própria verdade encarnada. O Giussani ele dizia, né, que ele tinha uma obsessão pelo sentido. Ele dizia: eu vivia a minha vida obcecado pelo sentido. Ele dizia: eu não consigo entender uma vida de um homem, uma vida de uma pessoa que não tenha, de alguma forma, tocado o sentido. Para mim é impossível viver uma vida humana sem que essa pessoa não tenha, de fato, encontrado o sentido. E veja, o sentido tal como o Giussani trata dele não é o sentido da logoterapia, né? Perfeito. O sentido, né, diferentemente do Frankl, né, escrupuloso, porque ele era escrupuloso, o Frankl, o Giussani era um homem que, nesse sentido, não tinha escrúpulo nenhum. Né? O sentido tem um nome, o sentido tem um rosto. E o nome do sentido é Jesus Cristo. O rosto do sentido é esse rosto aqui. É esse rosto aqui. Esse é o rosto do sentido. Essa obsessão pelo sentido fez com que o Giussani entendesse de uma profundidade que eu reconheço em muito poucas personalidades da igreja do século passado. Entendesse como ninguém o que significa ser cristão. Ser cristão é, sobretudo, fazer a experiência de um encontro vivo com Cristo no cotidiano. Fazer um encontro vivo com Cristo no lugar onde eu me encontro. Essa experiência essa experiência mesmo de fazer um encontro. A palavra que é a palavra mais justa, mais adequada, que inclusive ele usava infinitas vezes, né, é justamente a palavra encontro. Né? A vida é o espaço do encontro, é o lugar do encontro. Né? E não é um encontro qualquer. Né? É um encontro com o rosto de Cristo. Isso que ele fazia lá, quando ele, com entusiasmo e com ousadia, sobre os degraus do Liceu Bercher, para poder falar com o coração inchado, né, inflado de desejo de comunicar para aqueles jovens o fato de que a única solução para o homem se chama Jesus Cristo. Soa, né, num primeiro momento, né, numa mentalidade como a nossa, que talvez não seja uma mentalidade lá muito afeita a um discurso com um matiz, né, cristão, né? Soa um tanto quanto, nossa, que coisa mais de rato de sacristia, é isso que o Pacheco está falando, né? Mas não tem nada de fideísmo bobo, não tem nada de um pietismo vazio. Trata-se, na verdade, de estar na vida, tendo o tempo inteiro, no canto do olho, o esposo da nossa alma. Tendo o tempo inteiro no canto do olho, Jesus Cristo.
Se eu vivo dessa forma, Kiki, se eu tenho o tempo inteiro Cristo no canto do olho, eu olho para você, e quando eu olho para você, eu não tenho como não fazer memória do fato de que no meu encontro com você, no meu relacionamento com você, há alguma coisa que corresponde profundamente à minha urgência de sentido. É por isso que o Giussani, quando encontrava o outro, encontrava alguém, essa pessoa fazia a experiência de que estava sendo completamente abraçada por aquele homem. Porque, no fundo, aquele homem queria, né, obcecadamente encontrar, de uma forma louca quase, encontrar em tudo e em todos com quem ele esbarrava, encontrar um traço, uma pegada que seja, um pequeno detalhe, um esboço que fosse do rosto de Cristo. Tem uma história, né, que está na biografia dele, né? Agora estou na dúvida se está na biografia dele ou se em outro lugar. Agora, enfim, se não vem ao caso. Que ele jovenzinho, né, no seminário ainda, um dos professores de filosofia estava falando sobre vários, né, filósofos que, de alguma maneira, filósofos modernos, né, na época dele, né, filósofos que de alguma maneira pareciam se opor às verdades doutrinárias, né, às verdades da fé. E os professores do Giussani no seminário de Venegono não foram quaisquer professores, foram, né, certamente daqueles que foram os maiores filósofos e teólogos da Itália, né, no século passado. E esse professor, que eu não me lembro mais qual que era, ele, o Giussani, então, né, provocou, né, por que a gente fica aqui se debruçando sobre eles, né? E esse professor virou para o Giussani e falou o seguinte: olha, estes homens, eles não erraram. Há, certamente, e sempre houve, no empenho destes homens com a caridade, um desejo muito grande de encontrar a verdade. Tudo aquilo sobre o que eles estão falando é o resultado de uma busca pela verdade. Certamente não é a verdade inteira. Certamente é um pedaço muito pequenininho da verdade. Mas é já algo da verdade. E aqui, né, a gente vai percebendo essa marca importante do Giussani. Quer dizer, quando ele olha para o Kiki, quando ele olha para o Pacheco, quando ele olha para sei lá, né, um Nietzsche, quando ele olha para um Leopardi, Giacomo Leopardi, né, um poeta romântico italiano, que era um ateu, né, quando ele olha para uma personalidade como Pasolini, ou quando ele olha para um Testori, Giovanni Testori, um poeta italiano ateu, homossexual assumido, ele não está olhando, né, para estas coisas que, na verdade, são apenas acidentes. Essas coisas, na verdade, são apenas, né, a órbita da pessoa. Ele está olhando para o centro da pessoa. Ele está olhando para aquilo que, no centro da pessoa, por mais que a pessoa seja atrapalhada, por mais que a pessoa tenha uma vida toda desregrada, ele estava procurando aquele ponto que, de alguma maneira, revela para ele um pequeno detalhe do rosto de Cristo. É por isso que todo mundo se aproximou do Gius. Todo mundo se aproximou do Gius. Tem uma história que o Giussani e o Pasolini nasceram, se eu não me engano, no mesmo ano. Acho que não tem bem certo. Talvez acho que o Pasolini é mais velho. Acho que o Pasolini é mais velho. Mas seja como for, o Giussani era apaixonadíssimo pelo Pasolini. E conta uma história de que uma vez o Giussani encontrou o Pasolini numa situação, né, X lá, e ele foi correndo para poder, né, abordar o Pasolini e conversar com ele, né? E no meio do caminho apareceu uma terceira pessoa que acabou segurando o Gius ali numa conversa e ele não conseguiu alcançar o Pasolini, né? E o Giussani, né, disse: olha, o Pasolini é uma pessoa que talvez, quando encontrasse a gente, né, o movimento Comunhão e Libertação, talvez num primeiro momento nos odiasse. Mas ele era um homem, de fato, afeito à verdade e à beleza. Se ele continuasse um pouco mais, eu tenho certeza absoluta que ele, tal como nós,
choraria diante da beleza tal como nós choramos. Quando Pasolini morreu, o Giussani foi uma das poucas vozes que se ergueu na Itália, né, para justamente louvar o Pasolini naquele momento, né, de uma perspectiva que diferente de tudo aquilo que todo mundo falava, né? O Giussani disse: morreu hoje o maior escritor católico da história da Itália. O próprio Giovanni Testori, né, que morreu, né, meio que escorraçado pela igreja, né, por ser homossexual, por ser ateu, né, depois que encontrou o Giussani, né, ele diz uma coisa, eu vou ler para você porque isso é maravilhoso. Tem uma série de diálogos entre o Testori e o Giussani, né, que foram publicados no livro O Sentido do Nascer, né, Il senso del nascere. E o diálogo entre eles termina dessa forma. Essa aqui é uma das últimas frases do diálogo. Né? O Testori faz uma série de elogios, né, ao Giussani, e falando do Giussani. Né? E o Giussani começa a responder e diz assim: eu sou uma presença. E ele é cortado pelo Testori. E o Testori diz: quando você diz isso, eu endosso o que você está dizendo e trago uma carga ainda maior, um peso a mais para o que você está dizendo. Eu te digo que você foi, para mim, mais do que um pai. Pois eu preciso dizer-te, tu és, Giussani, um dos maiores corações que já pulsaram no mundo, trazendo nova esperança. É preciso reconhecê-lo publicamente. Eu sei bem disso, porque isso significa, e sei que isso significa que eu vou colocar nas tuas costas um peso ainda maior do que aquele que você carrega. Pensa, né? Um homem como Testori, né? Dizer que só encontrou no Giussani, né? Em toda a igreja, alguém que pudesse celebrar as suas exéquias. E que diz, né? Você foi como um pai para mim. Né? Dizer, aqui a gente vai tendo uma ideia. Né? Todo mundo que encontrou com o Giussani, os favoráveis ou os contrários ao Giussani, dizem sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Para esse homem, a pessoa é tudo. Por quê? Porque para esse homem, ainda que você seja todo cagado, se há uma verdadeira busca pelo sentido, pela verdade, pelo bem, pelo belo, você tem aquele ponto que me interessa perscrutar, que me interessa buscar, que me interessa enfiar a mão na merda toda que você é para poder trazer à tona esse tesouro. Giussani era um homem assim, é um homem que entendia que, no fim das contas, a experiência do ser cristão era isso que eu estava falando antes, né, antes de ter cortado aqui. Né? A experiência de ser cristão é a experiência de ser no mundo, para aqueles que nos encontrarem, exatamente alguém como aquele homem que vende tudo que tem para comprar um terreno porque sabe que tem um tesouro escondido. Quer dizer, o cristianismo é isso, ser cristão é isso. Ser cristão é ir lá no teu trabalho, lá na tua universidade, lá naquela sala de aula com aquele professor marxista que você odeia, e lá naquele teu escritório de advocacia, ficar ouvindo aquele monte de cagada, e lá naquela paróquia em que o padre só fala merda, e lá na periferia, onde o pessoal não tem dinheiro para comprar um pão. É ir lá e ser, para quem quer que seja que encontre com a gente, um sinal evidente no mundo de que é possível ter esperança. Uma esperança que eu encontro no olho do outro. Uma esperança que eu encontro na forma como o outro me abraça. Me abraça com o meu olhar. Com o seu olhar, desculpa. Essa esperança é a esperança que a gente precisa ter.
dizer, quando eu tão insistentemente falo do Giussani, né, tenho falado dele ao longo desses últimos anos, aí, né, e ao falar da psicologia tantas vezes, né, eu faço simplesmente porque eu tenho absoluta convicção, que essa marca que o Giussani deixou na história do mundo, essa marca que o Giussani deixou na minha história pessoal, é certamente, o único recurso, falo de mim, de que eu sou dotado. É o único recurso que me permite fazer o que eu estou fazendo da forma como eu faço. Eu não me tornei o que eu me tornei como psicólogo, eu não me tornei o que me tornei como professor por quase 20 anos, porque eu tenho uma inteligência fora da média. Mas porque encontrei um homem que me olhou dessa forma, entende? Porque eu olhei para um homem que entendeu que no meio da merda toda que eu sou, tem um tesouro. Quer dizer, tem um pingo de verdade. No meio de toda a mentira da minha vida, tem um pingo de verdade. E que a única coisa que pode, de fato, fazer da minha pessoa, essa pessoa pobre que eu sou, algum recurso para quem me encontra. Porque foi assim com o Giussani. Foi assim com o Giussani. Eu não posso fazer diferente aqui. Quando eu te digo sim a cada vez que você me convida, dizer, quando eu tento dizer sim a cada convite que eu recebo, não é que eu quero aparecer por aí, né? Dizer, tá bom, né? Mais aumentar um pouquinho os meus seguidores. Né? É porque eu não posso fazer diferente, Kiki. Mas eu não posso fazer diferente. Definitivamente, a existência do homem, para usar, né, uma expressão do Giussani, a existência do homem, ela não pode ser definida de outra forma senão como mendicância. Como mendicância. Ele diz, né, Cristo mendicante do coração do homem e o coração do homem mendicante de Cristo. A nossa vida é assim, Kiki. A nossa vida é assim, a minha, a sua, a de cada um dos meus clientes, de cada um dos meus 60 e poucos mil seguidores, de cada um dos meus supervisionandos, de cada um dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas com quem eu esbarro na rua. É uma vida que é marcada pelo fato de ter um coração que mendiga, que solicita desesperadamente o encontro com o sentido, que não é outra coisa do que o rosto de Cristo. Acho que é isso. Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu quero lhe agradecer muitíssimo. Eu, durante o dia, eu meditei sobre isso, sabe? Eu meditei sobre o olhar luminoso. Porque eu comecei o dia trabalhando esse tema, né, no Café com Frank. É claro que abordando isso por um outro viés, de uma outra forma, uma outra proposta, né? Mas a provocação que aquilo me fez às 5h40 da manhã, quando eu acordei e decidi por trabalhar esse tema no Café do Frank, foi exatamente essa, né? De meditar sobre a importância de termos um olhar luminoso, né? Que busca encontrar aquilo que está preservado, que busca o logos por trás do pathos, né? Que busca aquilo que no enfermo permanece sadio. E durante o dia eu vim refletindo isso, né? Comecei lá com o Frankl, de forma ainda um pouco fria e um pouco teórica. Isso entrou nas minhas orações durante o dia. E com essa tua aula e com a apresentação que você fez do Dom Giussani, isso se tornou para mim muito claro, né? Assim, foi o que faltava para conseguir fechar essa minha meditação e essa minha reflexão do dia, né? Esse olhar deste homem que busca o encontro com o Cristo.
que busca, né, olhar de fato a pessoa e trazê-la de volta e convidá-la, né, para essa experiência do vinde e vede, né, do vem e segue-me, né? Então, assim, A gente Pacheco, vende, exatamente. a minha essa live fez todo sentido, e poder conhecer um pouco sobre Dom Giussani, eu conhecia muito pouco mesmo, né? E poder agora acessar a esse homem pela tua fala, pelo teu olhar, pelo teu amor, né, pelo teu coração inflamado, teu, né, coração filial, inflamado de amor por este homem, por esse pai. A mim faz todo sentido, eu quero lhe agradecer muitíssimo, né? Enfim, são pessoas como Dom Giussani que nós precisamos, de fato, encontrar, né? São pessoas como ele que nós precisamos seguir, que nós precisamos ter como modelo, né? Que nós precisamos ter por perto, né? Porque eles nos lembram do que a pessoa humana é capaz, né? Do que nós somos chamados, né? A que nós somos chamados. Então, Pacheco, eu, na verdade, não tenho, né, pergunta alguma a fazer, nem dúvida alguma. Eu só quero, na verdade, agradecê-lo. Agradecê-lo e, na verdade, aí sim, né, uma provocação que eu lhe faço, uma pergunta aqui que eu deixo. Como que nós fazemos para conhecer mais sobre Dom Giussani? O que tem de obra, de biografia, sei lá, de vídeo no YouTube? Você disse que tem alguns vídeos do próprio Dom Giussani. Enfim, se alguém aqui, né, quiser se aprofundar na vida deste grande homem, vai por onde? O que você nos aconselha? Antes de responder, eu vou fazer um reparo só num erro meu, e que você corrigiu muito bem aí e que muda tudo, de fato, né? Não é vem e segue-me que o Dom Gilson respondeu para o jovem filósofo, é vem e vê, né? Muda tudo mesmo, e isso aqui é muito importante, né? Não é um detalhe, é uma coisa muito importante, porque de fato, né, o método cristão, né, além do segmento que está previsto no vem, né, é o método do ver, né? É preciso ver, é preciso encontrar, né? Então, só esse reparo aqui, e te agradeço pela correção aí feita precisamente. Com relação à pergunta que você fez agora, olha, pessoal, para conhecer a vida de Dom Jules, tá? Eu sugiro um livro que foi, inclusive, traduzido, eu acho que meu compadre estava aí, meu afilhado e meu compadre estava aqui, que fez a tradução. Eu tenho só a versão em italiano, mas foi traduzido para o português, que é o Vida de Dom Giussani, né? Eu acho que saiu como Vida de Dom Giussani. Claudinho, se você estiver aí, me corrija, por favor, né? Do Alberto Savorana. É um livrão enorme, tá? Então, é o que permite conhecer a biografia, ter uma ideia um pouco mais geral, né, de toda a história do Giussani. Mas, além disso, para conhecer o pensamento de Dom Giussani, inclusive vi o Padre Wesley perguntando aí com relação, né, ao significado, né, o que significa o senso religioso. Não vou falar sobre isso aqui agora, que daria mais outras 4 ou 5 lives. Eu sugiro a trilogia clássica, né, do Giussani, que são, infelizmente não traduzi, só temos a versão de Portugal. Eu pensei que tivesse traduzido, Claudinho. Tá bom, tem a versão de Portugal, que é Vida de Dom Giussani. Saiu como Vida de Dom Giussani mesmo? A Companhia Ilimitada vende. Perfeito, pronto. Está aqui propaganda feita do Vida de Dom Giussani. E para conhecer, né, o pensamento do Giussani, eu sugiro as 3 obras que fazem parte, né, do que ele chama de percurso, né? Eu dei o ano passado, acho que foi o ano passado, eu dei uma imersão na qual eu tratei exatamente dessa trilogia, né? Foram 3 dias dedicados a trabalhar o senso religioso, né? O livro se chama O Senso Religioso, o primeiro livro. O segundo livro se chama Na Origem da Pretensão Cristã, e o terceiro livro se chama Por que a Igreja? Tá? Esses 3 livros são, né, a base para conhecer o pensamento do Giussani, né? São o resultado, aliás, né, dos anos de ensino de teologia, de introdução à teologia, na Universidade do Sacro Cuore, em Milão. Tá? Então, eu sugeri esses 2 livros aí, né? O Claudinho está aqui dando o nome do texto que saiu tal como saiu em português, né? Luigi Giussani, A Sua Vida, vendido pela Companhia Ilimitada. E os outros 3 livros, vocês podem encontrar, inclusive, fazer propaganda na livraria do Dr. Pacheco. Ótimo, ótimo. Boa.
Ah, e os vídeos, se vocês procuram no YouTube, vocês vão encontrar uma enormidade. Eu sugiro, recomendo para todo mundo, esse tem traduzido em português, tem legendado em português, que é o vídeo Reconhecer Cristo. Reconhecer Cristo, procura, digita no YouTube Reconhecer Cristo, Luigi Giussani. É um vídeo de mais ou menos 1 hora, que é estrondosamente maravilhoso. É estrondosamente maravilhoso. Acho que uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi do Giussani é essa palestra dele. É uma coisa maravilhosa. Ótimo. Ótimo, excelente, já deixei salvo aqui, já deixei no computador, eu vou fazer isso tão logo eu bote fim aqui a esse nosso belíssimo e profícuo encontro. Pacheco, eu quero lhe agradecer de todo o coração, obrigado por isso, pela tua generosidade, por você nos trazer um pouco do olhar e do coração desse grande homem que é Dom Giussani, certamente por ter essa filiação espiritual, você também traz muito desse teu pai. Enfim, é interessante, porque conforme você foi falando do Dom Giussani, eu fui podendo constatar o quanto disso eu encontro em você, meu caro. O quanto desse olhar você tem, de alguma forma, trabalhado para adotar. O quanto desse coração você também não tem trabalhado para ter. Então, obrigado por isso, por nos trazer. Giussani, obrigado por responder generosamente ao convite que lhe fiz. Saiba que eu estou à sua inteira disposição para aquilo que for necessário. A tua amizade me é muito cara e eu me sinto felizado de fazer parte desse momento da nossa história em que grandes nomes, grandes homens como você surgem, despontam, fazendo a diferença, entre outras coisas, na história da psicologia, na vida cristã, enfim. Meu caro, bom tê-lo por aqui. Obrigado por isso, Pacheco. Obrigado a você mais uma vez, Kiki. Obrigado de coração, cara. Forte abraço. Fica com Deus. Deixa um abraço para todos aí da tua casa. Eu espero vê-lo muito em breve. E um abraço a todos que ficaram até agora, até aqui nos acompanhando. Divulguem essa live, marquem, publiquem lá nos teus stories. E é isso. Tchau. Foi, Pacheco. Tá, um abraço em casa aí também, viu, meu cara? Abraço. Manda sim, manda.